Graça e paz, amados. Primeiramente, meu bom dia a cada um de vocês. Que Deus abençoe sua vida e sua família. Nesse dia especial em que nós comemoramos o Dia dos Pais, que Deus abençoe a cada pai que está ouvindo essa mensagem e aos homens da nossa igreja, em especial, que já são pais. Alguns, inclusive, já desfrutando da bênção do Salmo 128, que é poder ver os filhos dos seus filhos. Amados, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu lar, alegrando o coração dos pais, mas também das mães, dos filhos, das filhas, ou seja, fortalecendo o amor e a união em cada família e abençoando todos vocês. Eu quero, nesta manhã de oração, refletir com vocês sobre o agir de Deus na história de uma família. Essa história está registrada no livro de Ruth. Alguns personagens são bem conhecidos do povo de Deus, como Noemi, Ruth, Boaz. Outros talvez a gente não se lembre tanto, como Elimeleque, Malom e Quilion, que é o pai e os filhos. Isso acontece. Um exemplo disso são os 12 espias que Moisés enviou para observar a terra de Canaã. Quem é que se lembra dos 10 líderes que foram com Josué e Calebe espionar a terra? Eles fizeram uma escolha que os levou ao esquecimento. Isto porque, queridos, a nossa vida ela é feita de escolhas e o tempo todo. E por essas escolhas nós podemos ser lembrados ou não. Fato é que as nossas escolhas, todas elas têm consequências, sejam elas boas ou ruins, mais cedo ou mais tarde, no presente ou no futuro, elas aparecem. A nossa reflexão será breve. Dentre muitas preciosidades que nós temos neste livro de Ruth, nessa história, nós vamos apenas fazer aplicações de alguns pontos. Eu quero ler como texto básico um versículo apenas. Ele é uma das orações que estão neste livro. Ruth capítulo 2, versículo 12. Vou ler na versão tradicional que utilizamos, que é a Almeida Revista e Atualizada. Ruth 2, versículo 12. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Eu vou repetir o versículo na nova tradução da linguagem de hoje. Que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Esta oração foi feita por Boaz, por Ruth, quando a conheceu pela primeira vez e ao saber das escolhas que ela fez em sua vida. O tema dessa nossa breve reflexão será: Deus não esmaga a cana quebrada e nem apaga o pavio que fumega. Esta frase foi citada por Jesus em Mateus capítulo 12, versículo 20, e é uma citação da fala do profeta Isaías no seu capítulo 42, ao profetizar sobre ele mesmo, o Messias, Jesus Cristo. Queridos, dizer que Jesus não esmaga a cana quebrada e não apaga o pavio que fumega é declarar que quando os servos de Deus se sentem fracos, desanimados, quando a falta de algumas coisas começam a nos atingir, a vida pode inclusive não estar fácil, mas significa que ele não permitirá que os seus servos sejam de todo destruídos. Mas, pelo contrário, ele os fortalecerá e os consolará, providenciará o sustento e soprará sobre eles, no devido tempo, um novo fôlego de vida, reacendendo a chama da fé. Vamos orar nesse momento para a nossa breve meditação. Deus, obrigado pela tua palavra, pelas histórias que estão registradas nelas, histórias do teu povo, famílias do teu povo, vidas que o Senhor chama para a salvação, para a tua redenção. Fala conosco mais uma vez através desta história. Fortalece as nossas vidas, as nossas famílias. Queremos nesta manhã desfrutar de comunhão e ouvir mais uma vez a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amados, neste primeiro momento, nós vamos refletir sobre a seguinte perspectiva. Deus conhece e cuida de tudo e de todos, mas ainda tem tempo para cuidar de mim e de você em particular. Por que digo isso? Bom, nós sabemos que a Bíblia ela é o livro de Deus que conta a história do povo de Deus. O foco dela é a grande história da criação, da queda, da redenção e da glorificação. É narrar tudo que Deus fez e faz pelo seu povo. Mas dentro dessa grande história, em vários momentos, Deus vai contar a história de alguém ou de uma família. Ou seja, dentro da macro história está cheio de micro histórias. É o que acontece aqui nesse livro, com a história de Ruth. Antes de mais nada, é importante nós frisarmos que nós estamos tratando com uma família de Israel
que está envolvida na cultura daquele povo, do Deus de Israel, com as leis e costumes que eles têm. Não são os mesmos costumes nossos, principalmente quase 3.000 anos depois, não é verdade? Então, grave esse ponto que ele é importante. Diz no início do livro que essa história aconteceu no tempo dos juízes, ou seja, naquela época não havia ainda rei em Israel, por volta do ano 1050 a.C., lá na terra de Belém da Judéia. Lá houve, diz o texto, uma grande fome, e Belém significa casa do pão. Estava faltando pão na casa do pão. Nós sabemos que fome está ligada à escassez de alimento, e escassez de alimento está ligada à seca, à não produtividade da terra. Ou seja, seca está ligada a clima, como nós aqui em Brasília agora estamos enfrentando o período da seca, da estiagem, na verdade. Mas, queridos, na Bíblia, seca não tem só a ver com fome, não tem só a ver com seca, tem a ver também com desobediência. Percebe isso? A terra não é abençoada por si só. A bênção sobre a terra está ligada a ter a bênção do Deus que é o dono da terra. Queridos, diz o texto que um homem chamado Elimeleque, o nome do homem é Elimeleque, significa o Senhor é o meu rei. Ele tomou uma decisão de não ficar ali na terra do Senhor e passar por aquela dificuldade com a sua família. Mas ele não foi buscar ajuda entre os seus irmãos ou em outros lugares das terras de Israel que não estavam enfrentando aquela fome. Pelo contrário, ele toma sua esposa Noemi, seus filhos Malom e Quilion e vai para a terra de Moabe, do outro lado do Mar Morto, um território que não fazia mais parte das terras de Israel. Foi habitar entre gentes que não temia o Deus de Israel, ou seja, tinham deuses estranhos. E ele pode, querido, ter feito isso com a melhor das intenções, mas estava sendo desobediente. Aquela era a terra que Deus havia conquistado para eles. Eles estavam sim enfrentando provações. Toda provação, querido, ela tem um objetivo, nos trazer para mais perto de Deus e nos fortalecer na fé. E não era a primeira vez que eles estavam sendo provados. Não era a primeira vez que eles estavam enfrentando fome naquela região, tá certo? Eles já sabiam que nas outras situações em que seus ancestrais ou que o povo enfrentou fome, Deus sempre providenciou cuidado para com o seu povo. Abraão, o pai da fé, quando enfrentou fome, Deus o sustentou mandando que ele fosse para o Egito. O filho dele, Isaque, quando enfrentou fome, Deus o sustentou pedindo que ele fosse morar um tempo com os filisteus. Jacó e sua família, quando enfrentou fome, Deus já havia providenciado José lá no Egito, que havia estocado alimento, e eles vão para lá e Deus o sustenta. Quando nós fazemos o que Deus manda, tudo mais ele faz. Mas Elimeleque decidiu por si mesmo sair da terra em desobediência ao Senhor. Aliás, sair da presença do Senhor nunca foi e nunca será uma boa opção ou uma boa escolha. Isso nos faz pensar, queridos, numa lição para nós, pais. Pais, nós precisamos ser prudentes nas escolhas que nós fazemos para os nossos filhos. Muitas vezes, na intenção de prover para eles segurança, prosperidade, nós lhes privamos de conhecer a Deus. Pensa bem, às vezes eles têm uma prova, ou eles cometem alguma desobediência, e às vezes o castigo que nós lhes damos é não ir à igreja, ou não participar de uma atividade da igreja. Eu já passei por isso quando era jovem. Às vezes nós enfrentamos isso. Nós castigamos nossos filhos, impedindo-os de conhecer um pouco mais de Deus na comunhão com a igreja. Bom, Elimeleque fez a sua escolha. Ele escolheu ir morar em Moabe, mas ele morre lá. Não foi uma boa escolha. Pelos registros dos versos 3 e 4, diz o texto que ele morre primeiro. Noemi, a esposa, ficou com os filhos e naquele momento ela poderia ter voltado para a sua terra, mas ela escolheu permanecer um pouco mais lá. Ela aguardou os filhos se casarem e os dois se casam com mulheres que não eram do povo de Deus. Outra desobediência. Lembra, estamos falando da cultura judaica, né? Eles casaram com filhos de povos estranhos. Malom casou-se com Ruth e Quilion casou-se com Orfa. Ela deve ter imaginado, bom, a vida agora vai melhorar. Mas não melhorou. Não foi o que aconteceu. Os dois filhos também morrem, ficando apenas as mulheres. Que tragédia! E agora o que fazer? Ela se viu desamparada. Uma mulher no meio de um povo estranho, com estranhos deuses e estranhos hábitos. Mas diz o capítulo 1, versículo 6, que ela ouviu que Deus havia se lembrado do seu povo. Na casa do pão, voltou a ter pão. Lembra do que eu disse? Deus sempre tem misericórdia do seu povo. E ela então decide voltar. Ela sabia que entre os seus ela teria muito melhores condições.
Como nos diz o Salmo 27, versículo 10, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Deus sempre acolhe aqueles que o buscam. Queridos, então ela se despede das suas sogras, pedindo que elas retornem à casa dos seus pais, roga a bênção de Deus sobre elas. Orfa, uma das noras, entende a situação e decide retornar à casa dos seus pais. E diz o versículo 15 do capítulo 1 que ela retorna aos seus pais e aos seus deuses. Foi o que ela escolheu. Mas, para sua surpresa, Ruth não arreda o pé e decide ir com ela. Não é à toa que Ruth significa amizade. Esse é o significado do nome Ruth. Será que tem alguma coisa a ver? Ruth, ela faz, queridos, uma das mais belas declarações de fé registradas na Bíblia. Capítulo 1, versículos 16 e 17, ela diz: não me inste para que te deixe, e não me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. A pergunta é: onde essa mulher moabita tirou tanta convicção? Amados, eu não sei quanto tempo durou o namoro, o noivado, o casamento de Ruth com Malom, mas foi o suficiente para ela aprender algumas coisas sobre Deus. Por que digo isso? Porque na expressão que ela usa no final da sua fala, faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, ela faz uso ali do tetragrama sagrado, um dos nomes mais especiais de Deus que até os judeus não ousam pronunciar. Já se perguntou, querido, quanto a sua família conhece sobre Deus? Será que eles sabem que fome, desemprego, coronavírus, pandemia, falta de aula, falta de alimento e falta de muitas outras coisas, tudo isso é coisa muito séria, mas que Deus é maior que tudo isso? Será que diante das adversidades da vida, a sua família estão em condições de poder dizer: faça Deus comigo o que quiser, mas não abro mão da minha fé nele? Irmãos, resumindo essa primeira parte da história, Deus é o Deus de um povo, mas também é o meu Deus e o seu Deus. E por ser Deus, Ele consegue cuidar de todo o universo, mas também sabe o que se passa na minha vida, na sua vida, na minha família e na sua família em particular. Diz a Bíblia que Deus chama as estrelas pelo nome, mas também sabe quando você se assenta e também quando você se levanta. Duas lições que nós aprendemos aqui nessa primeira parte. Primeiro, pais, e quando eu digo pai, pai e mãe, vamos sim preparar os nossos filhos para viverem neste mundo, dar-lhes o melhor, com o melhor de formação profissional, educacional, mas também vamos ensinar a eles que este mundo e nós estamos nas mãos de Deus e que tudo que fazemos aqui, em tudo nós precisamos e dependemos de Deus. Segundo, queridos, essa mulher, ela estava com uma vida quebrada, com uma cana já esmagada, sem alegria, sem recursos, sem esperança. Mas tanto no versículo 13 do capítulo 1 como no 20, ela não praguejou e nem blasfemou contra Deus. Ela reconheceu que tudo que estava passando vinha do Senhor. Como nos nossos dias hoje. Nesses dias, uns mais, outros menos, mas todos nós temos enfrentado dificuldades financeiras, emocionais, espirituais, em níveis diferentes, mas ela atinge a todos. E tudo isso, queridos, provém do Senhor. Ele é o Deus do mundo e de todos. Ele sabe o que está fazendo. Não adianta culparmos Deus e muito menos abandonar Deus. Nós temos o exemplo de Jó, que permaneceu crendo em Deus quando tudo estava bem, mas permaneceu crendo em Deus quando também tudo estava mal. Em toda e qualquer situação, que a nossa escolha seja permanecer com o Senhor. Amém, queridos? Amados, nessa segunda parte da história, Noemi volta para Belém junto com sua nora Ruth. Aquela mulher estava como um pavio que fumega, quase apagando. Ela chega a querer mudar o seu nome de Noemi, agradável, para Mara, amargura. Quando seus conhecidos a veem, eles dizem: nossa, saiu daqui uma família e voltou ela como uma estrangeira. Sim, Ruth era moabita, uma estrangeira, estranha ao povo de Israel. Quem lê a Bíblia ou está na igreja já há algum tempo sabe que os judeus, eles não eram muito simpáticos aos estrangeiros, muito menos com os moabitas. Eles chamam esses estrangeiros de gentios. Mas Deus, queridos, o Deus de Israel, ele olha de forma diferente para o estrangeiro. Por toda a história bíblica, Deus sempre deixou exemplos de que a sua salvação, as suas bênçãos, não é somente para um povo, mas para a gente de todos os povos. E esta história nos revela isso.
Nesse segundo e último ponto, nós vamos pensar sobre a ideia de um Deus que tem uma promessa de redenção para um povo, mas a entrega para cada um em particular. Deus tem uma promessa de redenção, sim, para um povo, mas ele a entrega para cada um em particular. Ruth, ela não foi só uma boa amiga para sua sogra Noemi, ela era como uma filha, uma boa filha. Aliás, o capítulo 2 ele é fantástico. Eu recomendo que as nossas jovens, né, as moças, elas leiam várias vezes, tem muitas lições ali. Aliás, as atitudes de Ruth, elas servem de exemplo para a nossa juventude, muitas lições para a nossa juventude, ainda hoje. Primeiro, ela se dispõe a trabalhar. Ela não fica em casa à mercê da sorte ou comendo o pão da preguiça, não. Ela tem algumas daquelas características, né, da mulher virtuosa de Provérbios 31. Ela vai colocar a mão no arado, ela vai trabalhar. Segundo, ela não é orgulhosa. Diz o texto que eles chegaram lá na época da colheita, então ela se dispõe a ir catar espigas. Naqueles dias isso era um trabalho muito simples, não muito valorizado. Era como que quase mendigar o alimento, pois se tratava de ir pegar as espigas, aquilo que caía pelo chão, o que sobrava dos colhedores, mas era o que estava disponível, e ela vai. Terceiro, ela é uma pessoa simples, porém generosa. Ela não vai com soberba dizendo, vou pegar o que eu quiser, onde eu quiser. Não. Ela diz que cataria onde alguém a favorecesse. Está no versículo 2 do capítulo 2. E favorecer ali é pedir autorização. E também, queridos, ela não sai de casa sem pedir permissão de Noemi, como se fosse a sua mãe. E ao voltar, ela dá um relatório do que fez, do que aconteceu no seu dia e divide com ela tudo que ela trouxe para casa. Amados, a palavra de Deus ela é clara. Quem se humilha, Deus exalta. E também diz no Salmo 27:12, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá, ele lhe mostrará o caminho que deve escolher. A providência divina, então, ela guiou Ruth para o campo de um homem chamado Boaz. Boaz significa aquele que tem força ou nele existe força. A história do livro de Ruth nos diz que Boaz era um homem também da cidade de Belém, um homem valente, generoso, dono de várias terras, dono de posses. Ele era um dos anciãos e maiorais da sua cidade. Alguém que, mesmo tendo posses e recursos, era alguém que tratava com cordialidade os seus empregados, os cumprimentava com educação e fez inclusive uma festa para eles, está registrado no livro. Ele percebe que Ruth é diferente, está ali uma estrangeira na sua propriedade. Ele toma conhecimento de quem é, da sua história, e então ele é solidário com ela, permitindo que ela permanecesse catando entre os seus trabalhadores. É quando surge a oração que ele faz por ela, né? No texto que nós lemos, Ruth 2, versículo 12. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste procurar refúgio. Ele pede a bênção do Senhor para ela em sua oração. Ele só não sabia ainda que ele seria o instrumento dessa bênção. Amados, o capítulo 3 ao capítulo 4, versículo 12, é uma aventura emocionante, um mistério dramático. É uma das partes mais emocionantes dessa história. Na cultura e na lei judaica havia a lei do levirato, está em Deuteronômio 25, Levítico 25, e ele estabelecia questões de herança e de descendência. Resumindo, se alguém da família ficasse na miséria, a começar pelo parente mais próximo, quem tivesse melhores condições, esse deveria lhe dar apoio. É claro que havia critérios. E se algum homem morresse sem filhos, o parente mais próximo também deveria acolher essa mulher para que pudesse sustentar e cuidar dela. Ele era chamado de o resgatador. Qual o objetivo desse aspecto cultural desse povo? Queridos, nós aprendemos ali que desde o início Deus proveio mecanismos de cuidado entre o seu povo para que nas maiores dificuldades ou adversidades eles pudessem cuidar uns dos outros. E o primeiro instrumento de cuidado está primeiro na família. É a família cuidando dos seus integrantes. Isso me faz lembrar da frase de Calvino, né? As posses e riquezas que Deus nos dá não é somente para nós gastarmos conosco mesmos, mas também para ser instrumento de bênçãos na vida dos nossos familiares e na vida de outros que Deus nos permitir ajudar. Amados, Noemi, ela havia passado bastante tempo fora da sua terra natal. E com isso ela havia perdido contato com alguns dos seus familiares. Mas ela se lembra que Boaz é um dos parentes, ele é um dos resgatadores. Mas ela não sabia que havia um parente mais próximo. Como ela não sabia, ela dá a Ruth uma dica, assim podemos dizer,
complicada, inovadora, né? Não muito comum naqueles dias e também não muito comum hoje. Mas talvez você, inclusive, já tenha visto isso acontecer. Ela incentiva a moça, Ruth, né, a pedir Boaz em casamento. Ela incentiva Ruth a pedir Boaz em casamento. É o que está simbolizado no que acontece no capítulo 3, quando ela pede para ela ir se deitar aos pés da sua cama. E aí nós temos, nessa parte da história, algumas informações a mais sobre o caráter e a personalidade de Boaz. Primeiro, ele se assusta com a moça dormindo aos pés da sua cama. Depois de tomar conhecimento do que está acontecendo, porque, primeiro, ela era moabita, ela não sabia daqueles costumes de Israel. Ele entende então que é Noemi que está pedindo socorro. Mas ele não tira proveito daquela situação. Ele sabia que havia um parente mais próximo. E para não deixar também a moça em perigo ou com uma má fama, o que ele faz? Pensando na segurança dela, ele não a manda embora no meio da noite. Ele pede a ela para voltar a dormir aos pés da cama e sair no outro dia bem cedinho, sem que ninguém a visse e que não contasse aquilo para ninguém, porque ele resolveria aquilo no dia seguinte. E resolveu mesmo. No dia seguinte, ele reúne o conselho de anciãos da cidade. Ele faz parte desse conselho, ele chama o parente mais próximo e com sabedoria ele conduz o assunto. Ele diz para ele, olha, você lembra de Noemi? Ela voltou lá de Moab, está numa situação muito difícil. O Elimeleque, quando foi, vendeu tudo que tinha e é preciso agora resgatar as terras dela e você tem prioridade. Vai querer? Aí ele diz, sim, a terra eu quero. Mas aí tinha a cláusula B, né? Está no capítulo 4, versículo 5. Diz o texto, Boaz, porém, lhe disse, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, que está viúva, para suscitar o nome do esposo falecido e da sua herança. Aí ele recusou. Opa, casamento? Irmãos, em momento algum do livro, dessa história, o texto vai dizer se Ruth era bonita ou feia. Apenas vai se referir às suas virtudes, né, ao seu bom caráter. Embora os comentaristas também não tratam nesse assunto no comentário desse livro, desse texto, né, eu tenho para mim que ele rejeitou Ruth tão somente porque ela era uma mulher moabita. Ele não queria ter uma esposa estrangeira. Ele recusa, então Boaz assume a sua posição como o próximo resgatador. Ele resolveu as questões financeiras das terras de Noemi e se casa com Ruth. A história dessa família vai chegando a um final feliz. Se você ver a parte final do capítulo 4, os anciãos da cidade selaram aquele casamento com orações e ministrando a bênção de Deus sobre a vida daquela família. A redenção de Deus acontece mais uma vez na vida de Ruth, na vida de Noemi e na história do seu povo. Como? Perceba, o texto diz que Boaz e Ruth, depois de casarem, tiveram um filho. Ele se chamou Obed, que significa servo. Ele foi o pai de Jessé e o avô do grande rei Davi. Está no versículo 17 do capítulo 4. Ruth, a moabita, ela foi inserida na descendência do rei Davi e, consequentemente, na linhagem daquele que século mais tarde viria a nascer, o rei dos reis, o Senhor Jesus Cristo. É só você ver a genealogia de Jesus que está lá em Mateus capítulo 1. É Deus, querido, revelando ao seu povo que ele inclui na redenção quem ele quiser chamar. E ele chama. Em meio aos dias difíceis que nós estamos vivendo, diferentes, cheios de incerteza, ele ainda tem salvação para toda e qualquer pessoa que ouvir a sua voz. Em qualquer família tem redenção para o pai, para a mãe e para os filhos. Alguns dizem que esse livro ele foi escrito pelo profeta Samuel justamente para registrar a genealogia do rei Davi. Pode ser, mas não há uma certeza sobre isso. Fato é que Deus está demonstrando aqui que ele conduz a história. A grande história e a história de famílias e a história de vidas. Conduz com justiça, mas também com amor e misericórdia. Amados, as escolhas erradas daquela família os deixou como se fosse uma cana quebrada, que levou Noemi a ser quase que como um pavio que fumega. Mas Deus, sem os inocentar, usou de misericórdia para com ele e os conduziu os acontecimentos, encaixando-os no seu grande plano, no plano da redenção. Amados, concluindo, nós percebemos, como eu disse no início, que a Bíblia ela trata da grande história, a história da redenção. A história da redenção da família do povo de Deus. E Deus na Escritura, ele nos mostra que essa história acontece na vida de pessoas, de famílias. Gente comum como Noemi, como Ruth, como eu, como você. O livro e a história de Ruth revela a redenção de Deus na vida de uma família, no meio do seu povo. Mas o objetivo é muito maior, queridos. O objetivo desta história é registrar a providência de Deus revelando Cristo,
o grande redentor. Você percebeu isso? Boaz, ele é o resgatador, ele é um instrumento de Deus para resgatar Ruth e Noemi, uma do povo de Israel e uma estrangeira. Assim como Jesus Cristo é quem resgata os filhos de Deus do reino das trevas para o reino da luz, da morte para a vida. E esse resgate começou com os judeus, mas alcança os gentios, todos os povos, gente como nós em todo o mundo, pelo poder do Evangelho. Não é por acaso que Boaz e Cristo vêm do mesmo lugar, em Belém da Judéia. Jesus Cristo é o resgatador de vidas ainda hoje, e ele restaura vidas e famílias. Quantas vidas e famílias estão aí com seus relacionamentos quebrados, com suas estruturas financeiras e emocionais às vezes abaladas? Famílias de crentes, mas também famílias de não crentes. Gente onde a fé já está se esfriando, estão desmotivados, sem esperança, como um pavio que se apaga. Jesus Cristo, ele é o grande resgatador de vidas. Ele não esmaga a cana quebrada e nem apaga o pavio que fumega. Pelo contrário, ele concede sustento aos que estão fracos e sopra um novo fôlego de vida aos que estão desanimados. Por isso que em Mateus 11:28 ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele faz isso, querido, em cada família. Você que é pai, que de repente tem tomado decisões difíceis, que não tem conseguido acertar os relacionamentos, Jesus tem restauração e sabedoria para você. Você que é mãe, que tem lutado, já se encontra cansada e sem forças, Jesus tem um novo ânimo de vida e de fé para você. Você, filho e filha, que tem de repente estado desmotivado, que não vê direção, Jesus te guiará ao campo certo. Nele você encontrará provisão, a provisão que você precisa. Basta, querido, nós fazermos a escolha certa. Basta nós fazermos a escolha certa. Procurarmos saber quem é Deus pela leitura da Escritura. Permanecermos firmes e confiantes nele e em seu Filho Jesus Cristo através da oração. E viver cada dia com simplicidade, com generosidade, com amor, através da comunhão. Tudo mais, queridos, no devido tempo, para mim, para você, para minha família, para a sua família, o próprio Deus providenciará. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Oremos. Deus, obrigado pela palavra que podemos ouvir e compartilhar nesta manhã. Obrigado, Senhor, por cada vida da nossa igreja e por cada família que nesse momento ouve a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos nossos pais que o Senhor tem preservado com vida. Dê a cada um deles força, sabedoria e graça para cuidar, prover e sustentar suas famílias. Sobretudo, ó Pai, que em cada lar todos possam conhecer o Senhor e desfrutar da bênção do Senhor e não abrir mão de estar com o Senhor. Tem misericórdia de nós nesta manhã. Tem misericórdia, ó Deus, não só das nossas famílias, mas do Teu povo espalhado pela face da terra. Aqueles que, devido a esses momentos difíceis, enfrentam maior ou menor crise, ó Deus, visita cada um com graça e misericórdia, envia o que cada um precisa, que não nos falte o pão de cada dia. Livra-nos do mal. Abençoa, ó Deus, a nossa vida, nossa família, nossa cidade, nossa nação. Tem misericórdia dessa terra que sofre. Perdoa os pecados, sara a nossa terra. Obrigado, ó Deus. Seja conosco nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Feliz Dia dos Pais. Receba a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o sustento e a direção do Espírito Santo seja com cada um de vocês, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.